Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Meditar, esse podcast que te leva a refletir sobre a Palavra de Deus e tudo aquilo que ela nos ensina. Estamos já alguns episódios falando sobre o arrebatamento da igreja e temos muito ainda a falar sobre isso. Mas hoje é o último episódio em que estamos falando sobre este assunto. Então, se você quer saber mais sobre esse tema tão relevante, fique conosco nesse episódio que vamos juntos meditar a Palavra de Deus sobre este assunto tão importante. Vem com a gente, vamos juntos meditar sobre isso. No episódio anterior, nós terminamos com a seguinte pergunta: toda a igreja de Jesus ou somente uma elite dela será arrebatada? A resposta é esta: a igreja de Jesus é uma elite. Toda a igreja de Jesus será arrebatada, mas não pertencem a ela todos que o julgam pertencer. Respondemos da mesma maneira a pergunta se uma pessoa renascida pode novamente perder-se. Essa pergunta procede da degeneração do discipulado de Jesus, porque tantos convertidos voltam ao mundo. Nós não perguntamos se um renascido pode se perder, mas o que é uma pessoa renascida? O renascido é algo bem diferente do que normalmente imaginamos. Ele não precisa obrigatoriamente ter se decidido pelo Senhor Jesus numa reunião e dito: aceito o Senhor Jesus como meu Salvador pessoal. Nem todos os batizados como adultos são necessariamente renascidos, pois podem continuar sendo filhos de Satanás. Uma pessoa renascida está cheia do Espírito Santo e tem somente um desejo: como posso aproximar-me do Senhor Jesus Cristo? Como posso segui-lo melhor? Deste modo, a pergunta se ainda é possível perder-se é sem sentido. João diz em sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 19: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Essa é a igreja de Jesus. Agora a pergunta que fica é: fazes parte dessa igreja? É interessante que Paulo, que fala do arrebatamento aos Tessalonicenses de maneira tão singular, ao mesmo tempo ele fala também da crescente santificação. Ele descreve em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1, e no versículos 3 a 8 nós vemos isso bem claro. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis, progredindo cada vez mais. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que esta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ele fala a pessoas que se aperfeiçoam cada vez mais na fé, que vão para frente, não para trás, que se tornam cada vez mais ardentes por Jesus e não lentamente mornos. Os últimos não pertencem à igreja de Jesus. Mas quem é então apto para o arrebatamento? Aquele que se deixa purificar cada vez mais profundamente, porque se aproxima sempre mais de Jesus. João fala em sua primeira carta,
Nós vemos isso registrado no capítulo 3 do versículo 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Outra pergunta: quem participará do arrebatamento? Aquele que está cada vez mais desligado desta terra. Paulo fala sobre isso em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dizendo: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estás desligado dos teus trastes, das tuas conquistas terrenas, da tua poupança, dos detritos deste mundo passageiro? Estás realmente livre de tudo isso? A pergunta não é se queres ou gostarias, mas se estás livre de tudo. Quem está preparado para encontrar o Senhor Jesus? É fácil de responder: quem espera por ele. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Uma última pergunta: esperas por Jesus? Ou o que esperas afinal? Esperas por tempos melhores? Eles certamente não virão. Ficará cada vez mais escuro. Não te comporta como se fosses viver eternamente nessa terra. Seja honesto. Os anos correm e quanto mais velho ficamos, mais sentimos isso. De repente temos que deixar este mundo. Mas se tu esperas por Jesus, recebes sempre nova força. E o cansaço crônico acaba, pois, como está descrito lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, parte A, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Jesus dá um conselho, e está descrito em Lucas, no capítulo 12, no versículo 36. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. 1 Coríntios 1,7 está escrito: aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, do versículo 11 e 12 dessa carta, e também no versículo 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É evidente que tudo em mim fica paralisado e morre quando o primeiro amor de noiva está morto. Por isso eu gostaria de dizer-te hoje: volta, volta. Faz agora um novo começo. Atira-te agora na corrente purificadora para que não sejas surpreendido, para que não sejas envergonhado na sua manifestação, na sua volta. Vem agora à luz e deixa purificar-te pelo sangue de Jesus, da perda do primeiro amor, de toda impureza, de todo pecado. Quem sabe, talvez hoje seja a última oportunidade para te entregares a Ele de maneira completamente nova e mais profunda. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
E assim chegamos ao final dessa série de episódios em que falamos sobre o arrebatamento da igreja. Amigo, Ele te ama e quer te dar a vida eterna. Permaneça firme na fé e na esperança da volta de Jesus. Ele virá buscar a sua igreja fiel e gloriosa. Tenha certeza de que você faz parte dessa igreja. Tenha certeza de que está pronto para o arrebatamento. Que Deus te abençoe e te guarde. E até um próximo episódio, onde estaremos meditando na palavra de Deus.